É uma alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. Estamos começando o programa Vida em Foco, a transmissão via satélite, canal digital aberto e YouTube TV Evangelizar Oficial, 18 capitais conectadas no nosso sinal, mais de 2.000 municípios e não conseguimos contar as pessoas que estão no YouTube. Então aproveite para você falar que estamos também nas plataformas digitais. Até porque nós vamos hoje falar sobre um assunto que pode acontecer em qualquer idade, será? A solidão. Eu sei que muitas vezes você pode ter chegado em casa e quando se deparou com a solidão, tinha também um amigo de quatro patas te esperando. Então a gente vai relacionar também do ponto de vista psicológico a importância dos pets nessa manutenção da solidão. Então a minha primeira convidada é, claro, psicóloga. Fernanda Pacheco já está aqui para nos ajudar. E vamos também cuidar da sua saúde capilar, só que desta vez começando pelo seu couro cabeludo. Então teremos uma tricologista para te ajudar. Fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Certamente, se você tem um animal de estimação, é diferente a rotina, não é? Então, por mais que tenha solidão, por mais que você more sozinho, sozinha, existe uma companhia. Será que a gente pode dizer que eles têm assim um papel tão crucial? Será que poderíamos dizer que isso acontece para crianças, para jovens, para adolescentes, para idosos? Será que tem idade? Fernanda Pacheco, muito bem-vinda, minha querida. Psicóloga lá na Unicuritiba, né? Isso, sou Obrigada. professora na Unicuritiba, professora, psicóloga clínica. Que legal. Então vai poder nos ajudar com esse tema de solidão. Com certeza, estou aqui para isso. Isso é algo que as pessoas sentem com mais frequência hoje em dia? Porque se fala muito da solidão, né, Fernanda? Hoje em dia a gente tem... É muito mais fácil falar sobre saúde mental porque é muito bem mais aceito. Tá. Nós tiramos a questão do estigma, né? Que tinha aquela coisa, não vamos falar sobre isso, que vão pensar, ninguém pode saber que toma um remédio, não posso ter um dia ruim. Já é mais fácil falar, você acha? Sim. Ainda temos que evoluir, mas é Sim. melhor, né? Estamos um melhores. trabalho em evolução, né? Sim. Já andamos. Sim. Temos que continuar andando. E as pessoas sentem solidão? Tem medo de ficar sozinhas? Às vezes não estão sentindo hoje, mas pensam nisso para o futuro, por exemplo. É um dos maiores medos do ser humano, né? A solidão. Então é algo que realmente preocupa. E ter um animalzinho, uma companhia, né, pode beneficiar de diversas formas. Tanto que a gente, inclusive, tem terapias assistidas por animais, né? E não só dentro da psicologia, é algo que passa até no... crianças com medo de dentistas, né? Eles usam, tem faculdades que usam animais também em clínicas. Para fazer essa ponte, né? Para facilitar. Em crianças com autismo é muito utilizado também. Além de termos pesquisas que uma exposição em lares de idosos, por exemplo, faz com que eles se sintam melhor e previne realmente depressão, ansiedade, estresse. Então traz muitos benefícios mesmo. E o que se vincula? Geralmente é a própria companhia do animal ou tem também uma rotina que entra? Porque acredito que muito da solidão vem de uma cabeça que está um pouco vazia, não sabe muito o que vai fazer, uma falta de planejamento acontece? Na verdade, assim, a gente tem a questão que um animal, por exemplo, um cachorro, principalmente, que às vezes é o que a gente acaba trabalhando em consultório, em terapia, quando você tem um cachorro, ele exige certos cuidados. Sim. Então, mais até do que um gato, mas também tem, né, as suas funções. Tanto um quanto o outro, né? Independente do animal, aquela coisa de você chegar em casa, ter uma rotina de brincar, de ficar, o bichinho se aninhar em você, seja um cachorro, seja um gato, isso acontece. A própria receptividade do animal. Isso, né? Tem um barulhinho. Eu brinco com o cachorro, você chega em casa, ele já tá feliz ali te esperando, né? Eu digo que os bichinhos foram feitos só pra dar amor, porque a função deles, né? Eles nos dão amor. E eles exigem certos cuidados. Então, por exemplo, para uma pessoa que está depressiva, com dificuldade de sair da cama, de ter uma rotina, o fato dela precisar levantar para passear, dar ração, né, levar num veterinário, o cachorro tem que tomar banho toda semana. Então, são coisas que realmente acabam ajudando a gente pensando numa rotina e também até pensando em tratamentos para depressão como um fator que é um reforçador positivo para aquela pessoa, que faz bem para ela. Então, acaba
acaba ajudando um pouco ajudando um pouco não, né? Bastante. Então, por exemplo, a pessoa que você mencionou a depressão, tem outros casos, né? Tem ansiedade. Enfim. Quem sofre de alguma dessas situações, já faz terapia, já toma os seus remédios, né? Alguns tomam remédios, outros fazem só a psicoterapia. Se essas pessoas decidirem dar um passo e ter um animal de estimação, o que você geralmente vê de resultado? Ela evolui mais rápido? É fácil a adaptação? Como que é? A adaptação costuma ser fácil, né? Até porque a gente planeja isso, principalmente na sessão de psicoterapia, né? Você vai pensada, né? Trabalhando a pensar ideia. o animal, Exato. já ir pensando nessa rotina, o que significa ter um animal. Eu faço, por exemplo, esse trabalho é algo que eu faço que é muito importante, porque ter um animal também significa abrir mão de certas coisas, né? É uma viagem, você ou tem que ter, apesar de ter uma rede de apoio muito grande entre donos de animais, você tem que ver um hotel, alguém para ficar, é um custo a mais, né, na viagem, ração, tem toda uma logística ali que exige um bichinho, né? Entendi, mas o resultado para o paciente é ótimo. É bom. Ele tem uma melhora, assim. Tem melhora, sim. Tem redução de ansiedade, redução de estresse. Foi até interessante que você falou na abertura sobre crianças, idosos, porque eu ia falar que realmente os benefícios da terapia com animais, né? E tanto enquanto estratégia psicoterapêutica e disposição continuada a animais, enfim, ela traz resultados desde crianças até idosos, né? Para crianças é muito bom para socialização, para aprender também alguns hábitos, pequenos cuidados, né? A gente às vezes não pode esperar que uma criança muito pequena vá fazer certas coisas, não é nem seguro. Sim, claro. Mas assim, as pequenas responsabilidades para treinar com os pais, enfim, e ajuda na socialização também fora da escola. Legal. Fernanda, você mencionou que a solidão é um dos maiores medos do ser humano. Mas isso é algo que começa a se tornar uma preocupação a partir de certa idade? Ou, por exemplo, as crianças também podem se sentir sós? Podem sim, tanto que um dos benefícios dos animais é na terapia com crianças com depressão infantil. Já tem algumas pesquisas com alguns resultados que demonstram bastante benefício, sim. Mas geralmente a depressão está associada a essa solidão? Não necessariamente, né? Eu sempre digo que hoje em dia é difícil, até as pessoas têm dificuldade em separar solidão de solitude, né? Que é o ficar sozinho e estar bem com isso. E aquela... E o medo mesmo de ficar só, né? Exatamente, que são coisas diferentes, né? Então a solidão é o que eu tô usando o termo certo aqui. Que porque... o medo de ficar só. Não é porque a pessoa quer. A solidão é aquela coisa do sentir-se só, não porque você escolheu estar só. Sim. E sim. Quase que um abandono, assim. Não tem ninguém. Você vai se sentindo assim. meio desamparado, exato. Que daí vai entrando num caminho para uma esfera de um humor mais deprimido mesmo, né? Entendi. Então começou a se sentir mais sozinho, ter um choro fácil. Já começa a ter indícios, né, para uma busca aí de um auxílio para que isso não piore e evolua, por exemplo, para uma depressão. E geralmente a pessoa, ela fala sobre isso, ou seja, eu estou sozinho, ou vem de outras formas essa queixa? Ela tem essa consciência, é a minha pergunta. Depende da pessoa. Pode variar. Pode, que eu sempre digo que depende, é uma resposta que psicólogo gosta. Sim, porque é verdade, né? Porque depende, né? Depende do contexto, de onde essa pessoa está inserida. É muito comum hoje em dia a gente ver as pessoas talvez trabalhando mais para daí não ter que ficar... Porque às vezes a gente busca daí não outras... fica mesmo sozinho, né? Você tá Exatamente. É uma realidade, né? Você tá e não tá, né? Tá e não tá. Você tá não com um vínculo direto, mas tem pessoas em volta. Tem pessoas em volta. Tá, mas isso que você falou, então, esse teu depende, a solidão é de um vínculo mais... de vínculos mais próximos que eu posso contar, né? Não é uma solidão, às vezes, de estar em volta de pessoas. Tanto que quando a pessoa sente falta disso, uma das opções, sei lá, por exemplo, vou trabalhar num café em vez de trabalhar de casa. Né? Porque daí vão ter pessoas em volta. Então não é o caso. A solidão é mais profundo mesmo. E na parte mais idosa, se tem mais casos de solidão ou não? Onde a pessoa... Porque daí eu acredito que já é uma realidade que muitas vezes se concretiza pela própria natureza. Sim. As pessoas vão falecendo, vão ficando mais sozinhas, nem sempre substitui, né, um vínculo.
E aí se sentem mais sós. Sentem-se mais sós. É bastante comum que os idosos sintam-se mais sós. E, inclusive, muitas vezes é um fator de estresse para eles, né? Essa sensação de abandono, de desilusão. Às vezes, os demência, alguns diagnósticos podem ser muito difíceis, né? Na vida idosa. Além de, claro, dependendo de como a pessoa se prepara para a aposentadoria... Tudo, né? Pode ser um problema. Pode. Se não for pensado. Se não for bem planejado, né? A gente precisa pensar em estratégias. Por isso que é importante falar disso. Claro, aqui a gente fala com o público de várias idades, mas pensar, quem está numa idade de planejar, não desperdiçar isso. Eu acho que isso é importante, né? É importante. E quem já chegou lá, daí contar com ajuda. Contar com ajuda, exato. Contar com ajuda, buscar exercício, animais, às vezes participar de atividades em um hospital, com crianças, coisas assim, né? Que coloquem uma rotina, que façam bem. E são novas redes de contato, né? Que podem ajudar, inclusive, a sair da solidão também. Sim, com certeza, com certeza. Tem alguma estatística que fala dos casos de solidão? Se estão, de alguma forma, diminuindo por causa dos animais de estimação? Porque a gente sabe que cresce o número de animais nas casas, né? Principalmente nas cidades grandes, né? Principalmente. O número de animais, ele tem crescido de uma forma mais concentrada em cidades maiores, né? Que pode ser reflexo do estilo de vida mesmo, né? Que estão mais sozinhos mesmo. Isso. Filhos já saíram de casa. Muitas vezes, nas cidades grandes, estão em outras cidades. Exatamente. Temos mobilidade urbana, pessoas morando fora do país, às vezes, né? Então, acho que tem muitos fatores e até com filhos que saem realmente, vão morar fora, né? Às vezes, um pet, um bichinho também pode trazer uma nova rotina, uma nova adaptação, né? A questão de ir passear. Cachorro é bom para puxar papo também, né? As pessoas chegam... Sim, conversa sobre o cachorro bem fácil, né? Exato. É muito fácil conversar sobre o cachorro. Sim. Que legal. Então, é bom na socialização, é bom na rotina. Isso. É bom no preencher mesmo a cabeça. Isso. Ter a responsabilidade, tudo isso ajuda, tudo isso, alguém te esperando, a troca, né? Um amor muito puro. Sim, com certeza. Que legal, né? Tá vendo só uma solução, talvez para você pensar aí, no seu caso. Professora, muito obrigada. Obrigada pela tua presença, Carol, aqui hoje, viu? Obrigada. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre a saúde do seu couro cabeludo, que vai, claro, influenciar no cabelo também, mas vamos pegar a raiz desta vez. Então, saímos para um intervalo breve com as imagens da cidade de Simões Filho, na Bahia, canal 20.1 pela TV Evangelizar. E Simões Filho foi construída pela colonização portuguesa e foi um dos polos de produção de cana-de-açúcar no Brasil colônia. Lembra dessa aula de história? Volte comigo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E eu volto com você aqui da TV Evangelizar para todo o Brasil, compartilhando uma história lindíssima que chegou ao padre Reginaldo Manzotti no programa Experiência de Deus, da cidade de Pedra Azul, Minas Gerais. A história da Fran. Acompanhe comigo. Escute esse testemunho de Pedra Azul, Minas Gerais. Sua bênção, Padre Reginaldo. Meu nome é Francilene. Sou casada há 13 anos. Já tínhamos um filho. E depois de algum tempo resolvemos tentar uma segunda gestação. Porém, eu não estava conseguindo engravidar. Em maio de 2020, comecei junto com o senhor a novena de Santa Rita de Cássia. Logo engravidei. Comecei o pré-natal e veio o susto. Eu estava com deslocamento de placenta muito grande. O médico disse que eu não conseguiria levar a gestação adiante. Eu respondi que meu filho foi um presente de Deus e não faz a obra pela metade. Ele me olhou, riu, sacudiu a cabeça. Eu cheguei em casa, dobrei os joelhos e clamei pela intercessão de Santa Rita. De repente,
Senti uma dor muito forte na barriga. Cheguei a pensar que estava perdendo meu filho. Me deitei, acabei adormecendo. Acordei com uma mulher sentada na cama com a mão no meu ventre. Não vi mais a mulher quando levantei. Parecia ser um sonho. Quando fiz a ultrassom novamente, minha placenta estava colada. O médico não teve respostas. Eu, porém, afirmei, não tinha dúvidas. Eu recebi um milagre pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Foi um milagre de Deus, de Jesus das Santas Chagas e Santa Rita que intercedeu. Meu filho, Fábio Gael, nasceu dia 15 de fevereiro de 2021. É lindo, inteligente e com muita saúde. Toca o sino, a trombeta, sacristão. Um grande abraço, padre. Francis Lene, Pedra Azul, Minas Gerais. Deus abençoe. Quantas vezes o mundo vai dizer para você que não é possível? E quem vai te dizer que sim, se é a vontade de Deus, vai acontecer? É por isso que nós estamos aqui como Obra Evangelizar, para levar a pessoa de Jesus Cristo, porque só Ele pode dizer o sim e o não da vontade de Deus. E se a gente não tem esta fé para acreditar, a gente não pede a intercessão, nós não rezamos e aí a graça não chega. Mas se nós estamos em conexão com esse Deus, se a gente é capaz de receber, abrir as portas da nossa casa para que esse Deus entre, seja por uma TV, por um rádio, por uma rede social, então Deus pode sim fortalecer a nossa fé. E essa é a missão da Obra Evangelizar, é preciso. Por isso, tão importante esse pedido que eu vou fazer para você agora. Nos ajude, seja junto conosco um evangelizador. Nos ajude a levar a pessoa de Jesus Cristo nas casas das pessoas, dentro das famílias, para que elas não desistam quando vier alguém e disser que não é possível. É por isso que eu coloco para você esse QR Code para que você possa nos ajudar, porque só assim conseguimos evangelizar. Esse é um QR Code seguro que você pode, neste momento, aqui pela TV Evangelizar, fazer um Pix direto de dentro do aplicativo do seu banco. E assim nós evangelizamos mais. Muito obrigada a você que me acompanha e que nos ajuda nessa obra de evangelização. Agora eu vou te ajudar com a sua saúde capilar, que vai muito além dos fios. Na verdade, começa na raiz, no couro cabeludo. E quantas vezes que a gente negligencia, talvez por falta de conhecimento, e então nós vamos ajudar você nesse momento. Deixa eu dar aqui as boas-vindas para a Vanessa Hanov. Falei certo, minha querida? Isso, Hanov. Bem-vinda. Hanov. Hanov, isso. Qual que é a descendência? Alemã. Alemã? Aham. Que legal, por isso que eu não sei falar nada de alemão. Vanessa Hanov, tricologista e terapeuta capilar integrativa. Minha querida, vamos lá. Acho que o couro cabeludo é algo que a gente sabe pouco para cuidar, então hoje você vai nos ajudar com isso. Quais são os principais cuidados e o que acontece se a gente não cuidar do couro cabeludo? Boa tarde, né? Primeiramente, os principais cuidados são com os produtos. Isso começa com o cuidado home care em casa. O shampoo adequado. O lavar mesmo. Higienizar o cabelo, o couro cabeludo, né? Que a gente não higieniza o cabelo, a gente higieniza o couro cabeludo. Beber água, né? Com hábitos aí no dia a dia também dá toda a diferença. Olha, né? então Tanto não é só de fora para dentro. Isso. É muito de dentro para fora. Cuidar com a temperatura da água. Então influencia? Água muito quente? Influencia, água muito quente. Especialmente agora que a gente está num período mais frio, então a gente aumenta aí os casos de descamação, dermatite, até oleosidade aumenta, pode evoluir para um caso de queda, né? Então, assim, não dormir com o cabelo molhado. Tudo isso? Tudo isso. Aquela história de que o cabelo leva mais de 24 horas para secar a raiz é verdade ou não?
É mito. É mito isso? É mito, não existe. Tá, secou, tá seco. Secou, tá seco. Preciso secar, usar o secador? Ok, usa um protetor térmico na fibra, seca com o secador. É importante usar um protetor? É importante. Pro couro cabeludo não, só pro fio daí. Pro fio. Seca, usa o secador, não dormir com ele molhado em hipótese alguma, né? Não é bom. Não é bom, porque você vai comprometer a qualidade do teu couro cabeludo, né? Então a gente tem inúmeros micro-organismos vivendo no nosso corpo e no nosso couro cabeludo também. Então, quando eu tenho um ambiente úmido e quentinho, eu propício para uma proliferação. Então, posso comprometer também aí a qualidade do couro cabeludo, evoluir para uma queda também. Entendi. Então, tudo isso não... Pelo contrário, lavem o cabelo. Esse é então, não tem esse mito de não pode lavar todo dia também, não é mito isso? É mito também. Pelo contrário, se vocês passam muita higienização do couro cabeludo, mais do que 2 dias, pode sim daí causar várias disfunções, desequilibrar esse couro cabeludo e até evoluir para uma queda. Tem pessoas que não lavam porque tem medo que caia o cabelo. Pode lavar todo dia, pode se for lavar, o caso. Desde sem problema que nenhum. Seque, não dorme com o cabelo molhado. Isso mesmo, mas pode lavar todos os dias. Entendi. O produto, você falou que faz diferença. Então, a pessoa tem que saber o que ela tem de tipo de cabelo ou é pelo couro cabeludo que ela vai avaliar? Como que é feita essa avaliação? Que eu imagino que é dentro da tua especialidade, né? Isso. Shampoo é sempre couro cabeludo. Certo. Então eu vou entender, se eu tenho um couro cabeludo mais oleoso, eu preciso buscar um shampoo que tenha uma proposta para equilibrar essa oleosidade, um shampoo mais neutro. Meu couro cabeludo é mais seco. Então, sim, vou investir num shampoo que seja mais hidratante. Eu lavo o cabelo todos os dias. Não é oleoso, mas eu tenho uma necessidade, eu pratico um exercício físico, eu transpiro muito e tenho que higienizar esse cabelo diariamente. Então, também, vou procurar um shampoo que não seja tão adstringente, né? Tão limpante, a ponto de que fique muito ressecado. Então, assim, shampoo sempre vai ser pro couro cabeludo. Sempre pensando ali. Então, isso. E acredito que muito a pessoa vai na tentativa também, a adaptação. A história de ter que mudar de shampoo é importante também ou não? Depende do como que tá esse teu couro cabeludo, porque a gente não fica sempre com o mesmo, né? Não vicia o cabelo, o couro cabeludo usar sempre o mesmo? Não vicia, vai depender muito, por exemplo, tem situações da vida que a gente, tem um estresse, tem uma oleosidade maior, ou seja, muda mesmo a forma a ali. Necessidade, né? Necessidade. Então, eu tô num período que eu tô um pouco mais estressada, eu percebo que nessa rotina que eu estou, aumentou minha oleosidade. Meu cabelo tá mais oleoso, hormonalmente falando. Então, eu vou procurar sempre o shampoo que vai atender esse couro cabeludo. Tá oleoso, então eu vou buscar um shampoo mais neutro ou um shampoo que seja para equilibrar essa produção de oleosidade, né? Tá. E com relação à caspa, essas coisas, com esses cuidados que você falou aqui, é possível prevenir ou até mesmo tratar? Ou tem alguns casos que são mais específicos e exigem outro tipo de tratamento? Vão ter casos. A caspa, vamos dizer assim, que ela é o princípio de uma dermatite seborreica, né? Pode ser. Então, a gente tem uma caspa mais seca, que você vai perceber aqueles branquinhos, tipo floquinhos de neve. Tem a caspa mais oleosa, que você vai perceber algumas placas que ficam mais no couro cabeludo. E a gente tem a evolução aí para uma dermatite seborreica, que é um quadro mais inflamatório, que vai ter as placas, a descamação, vermelhidão, muitas vezes a coceira, essa sensibilidade. Então, assim, com esses cuidados, né, com a higienização, pode sim minimizar, porque muitas dessas queixas de caspa, de descamação, é isso que eu falei. É de dormir com o cabelo molhado, muitas vezes, daí acaba tendo ali uma interação fúngica. É de usar um produto que não é adequado para o couro cabeludo, então às vezes precisa de um shampoo que limpe um pouco mais o couro cabeludo, e a pessoa usa um shampoo que limpa menos. Pode ter um acúmulo de residual, e esse acúmulo ser uma descamação, uma caspa. Então, o fato do beber água também, né? Então, tem pessoas que chegam com uma descamação muito seca e é falta de água mesmo. Você consegue identificar? Consegue, entendeu? Os hábitos de alimentação também. Tem alguns alimentos, intestino e couro cabeludo, eles também interagem. Então, tem alguns alimentos que não são tão compatíveis ali para a pessoa, ou ela não aumenta até a oleosidade. Então, também pode aumentar essa descamação, essa caspa. São situações que a gente não pode dizer que tem cura.
mas tem controle. Entendi. Tem controle. Se estiver olhando nesse geral e você é terapeuta capilar integrativa, significa isso? Olhar esse todo, você mencionou a alimentação, a ingestão de água, é por isso? Isso, a minha abordagem não é só, eu não trato apenas a pessoa, o sintoma, né? Eu foco no tratar a pessoa como um todo, porque cabelo e couro cabeludo é muito sintoma de que algo no organismo não está tão bem. Entendi. Então a gente tem que investigar e tratar o que está causando e também tratar com os produtos, né? Com os cuidados no dia a dia, com a própria terapia capilar, que hoje em dia, né, tem os protocolos e tratamento. Então, legal. tudo isso associado vem melhorar esse quadro. Entendi. Você falou shampoo que limpa mais ou menos. Isso dá para identificar? Quando se vai comprar um produto ou é algo bem específico? Não, dá para identificar. Normalmente, por exemplo, até eu não digo os produtos de mercado. Tá. Né? Os produtos de mercado não indicaria tanto assim esses que a gente encontra. Para esses casos. Porque são muito, parecem detergentes, né? Então eles acabam sendo muito agressivos. Mas, por exemplo, vai comprar um produto de algumas marcas um pouco melhores, você vai ter lá sebo regulador, couro cabeludo oleoso, até um shampoo que tem uma proposta para crescimento capilar, ele já vai ser um pouquinho mais limpante. Tem os shampoos mais neutros, né? Esses shampoos voltados mais para o tratamento do couro cabeludo. Eles já vão contribuir no caso de um couro cabeludo mais oleoso, tá com a descamação, então tudo isso já vai contribuir para melhorar a higienização do couro cabeludo. Os que têm a proposta para fibra, né, que é hidratação, nutrição, reconstrução, que daí para o fio de cabelo. Que eles têm essa proposta, eles são menos limpantes. Então, uma pessoa que tem às vezes um couro cabeludo mais seco mesmo e ela higieniza todos os dias, não tem problema nenhum de utilizar um shampoo que seja mais hidratante, vamos assim dizer. O secador, ele prejudica o couro cabeludo ou não? Depende de como ele é utilizado. O importante... Muito perto e muito quente. Isso, muito quente. Então, temperaturas altas próximas do couro cabeludo, sim, a gente pode até causar uma lesão, né? Agora, sim, o ideal é de 10, 15 centímetros de distância, né? E sempre fazendo os movimentos... com o secador e com a mão para distribuir. Não só parado em algum lugar. É melhor assim distribuir esse calor. Sim, eu sei que nós com o cabelo cacheado, crespo, a gente quer, se quiser alisar, assim, não tem problema. Se quiser alisar, às vezes tem essa questão, né? Mas assim, é algo, né, esporádico, mas no dia a dia realmente próximo aqui pode causar uma lesão, pode prejudicar. Entendi. Muito bem, Vanessa, agradeço a tua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Sempre bem-vinda. Próximo bloco, nós vamos falar sobre a importância de termos um sono de qualidade. Então, volte comigo. Nós saímos com imagens da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Canal 41, conhecida como a capital do Pantanal. 60% do Pantanal do Mato Grosso do Sul e 37% Pantanal brasileiro ficam dentro dos limites do município. Já eu volto. Posso te fazer uma pergunta nessa volta de programa Vida em Foco? Como que está o seu sono? Sabe por quê? Eu estou preocupada com a pesquisa da Fiocruz que está mostrando que o brasileiro está dormindo mal. 72% dos brasileiros com insônia. Não é preocupante? Então eu espero que o seu sono esteja melhor do que essa estatística. Do contrário, preste atenção aqui nessa matéria que vem lá do Espírito Santo. Para pegar no sono, a Sabrina não enfrenta dificuldades. Agora, manter ele durante toda a noite... Durante umas 4 horas, assim, eu consigo manter. Depois, meu sono fica leve. E eu acordo com muita facilidade. Essa dificuldade que a Sabrina tem em manter o sono depois que dorme não é de hoje. Em alguns períodos da vida, chegava a despertar até 10 vezes depois que se deitava. Minha mãe fala que desde bebê eu tinha um sono muito leve, que eu dormia com facilidade, mas com qualquer barulhinho eu acordava. Aí, durante a adolescência, eu acho que isso ficou um pouco melhor, que adolescente dorme muito mesmo. E teve um gatilho que eu acho que isso piorou, foi quando eu entrava no trabalho às 5h30 da manhã. Eu tinha que acordar muito cedo, dormia muito pouco.
e aí meu sono ficou todo desregulado. É durante o sono profundo que o corpo libera os hormônios que ajudam na recuperação dos tecidos e músculos. É também durante esse período que o cérebro armazena as informações adquiridas ao longo do dia. Dormir bem equilibra as emoções e reduz o estresse. Com o passar dos anos, a privação de sono pode causar prejuízos enormes e irreversíveis para a saúde. A longo prazo, a gente sabe que a privação do sono, principalmente o sono profundo, o estágio N3 do sono, que é onde a gente faz uma faxina no nosso cérebro, que a gente joga proteínas e radicais livres que podem ser nocivos à estrutura cerebral, isso acontece com menor frequência naquele indivíduo que tem um sono muito leve. Então, o risco de doenças como, por exemplo, Parkinson e Alzheimer é maior. A gente precisa de ter esse processo, um sono de qualidade, não só tempo, mas uma qualidade de sono para o indivíduo ter um ciclo de sono adequado e evitar problemas de saúde no futuro. São fatores que interferem na qualidade e manutenção do sono, a idade avançada e ser do sexo feminino. As mulheres, a gente sabe que tem uma predisposição maior para insônia, tá? Seja por ruminação de pensamento, né? Tem uma tendência a ser mais preocupada, tendência maior de ansiedade nessa população, então isso por si só já pode atrapalhar. Depois da menopausa, a dificuldade é ainda maior. Também associada à apneia do sono, distúrbio respiratório, que é mais frequente também nesse período da vida, e tudo isso pode se acumulando, né? Então é de fato uma preocupação nessa população, especialmente a manutenção do sono. Pequenas mudanças em hábitos do dia a dia podem regular e auxiliar na qualidade do sono. Mas se isso não for suficiente, é preciso procurar um médico especialista. A primeira coisa que a pessoa deve investir é na higiene do sono. É uma forma de a gente poder cuidar do nosso sono diariamente. Então, horários regulares do sono é algo fundamental. O cérebro aprende a rotina de sono e vai ser mais fácil iniciar e manter ele também. Outra coisa importante é a preparação. Antes de deitar, a gente não tem um botão de liga e desliga. A gente precisa de um momento de relaxamento para, quando chegar a hora de dormir, a gente está mais propenso a ter um sono de qualidade. Então, 1 hora antes de deitar, eu sugiro desligar as telas do celular, da televisão, que vai ajudar a liberação de melatonina, por exemplo. Além disso, ter um momento de relaxamento inclui uma leitura, ouvir uma música relaxante, ou então rezar, orar se a pessoa for religiosa. São formas de a gente conseguir relaxar antes de chegar na hora de dormir. Fazendo tudo isso, quando chega na cama, nós estaremos mais propensos a iniciar e manter o sono também. Fazendo essas medidas simples, a gente consegue ter maior facilidade no sono. Essa higiene do sono, aliada a terapias integrativas, como a acupuntura, a Sabrina já faz há algum tempo, o que reduziu bastante a quantidade de vezes em que desperta durante a noite. Mas ela ainda não atingiu totalmente o seu objetivo. Eu gostaria de dormir a noite toda, dormir e só acordar no dia seguinte, seria o meu sonho. E se você está perguntando para mim assim, Carol, e que eu faço se eu estou nessa estatística aí dos 72% com insônia? Charles, será que você ajuda a gente hoje? Tudo bem, Carol, com certeza, eu posso ajudar, poder falar um pouquinho do magnésio. Você sabe que o magnésio ele ajuda no hormônio da melatonina, o hormônio do sono, para você dormir melhor, ter mais energia, mais disposição. O nosso magnésio, ele nutre o seu cérebro. Você sabe que o nosso cérebro, para evitar ansiedade, estresse, cansaço, fadiga, ele precisa de vitaminas, precisa de sais minerais. Então ele é fundamental para a sua saúde. Você que está nos acompanhando agora, você vai tomar 2 cápsulas por dia antes de dormir. Você vai dormir que nem uma criança, vai dormir bem. É aquele sono reparador. E olha, além disso, Carol, o nosso magnésio, ele ajuda na absorção de outras vitaminas, evitando cãibra, espasmos musculares. Você que está nos acompanhando, ele ajuda no fortalecimento dos ossos, dos músculos, tendões, ligamento e olha, ele preserva o líquido sinovial que reveste a sua cartilagem, melhorando demais a sua mobilidade e destravando os seus movimentos. Com magnésio é possível se livrar das dores. Você que tem reumatismo, hérnia de disco, bico de papagaio, são mais de 300 reações no seu corpo para te dar uma vida longa e saudável. Para adquirir é muito simples, você vai ligar agora 0800 591 8773. Ligue agora de todo o Brasil, 0800 591 8773. Eu vou fazer o seguinte, você vai comprar o magnésio e você só vai pagar, olha só, em outubro,
usa primeiro e paga depois. É no carnezinho, não precisa ter dinheiro, não precisa ter cartão. Você leva para casa, faz o tratamento e começa a pagar em outubro. Mas tem que ligar agora, 0800 591 8773, Carol. Obrigada, Charles. E olha, você que gosta de cuidar da sua saúde, mas também gosta de cuidar do seu carro, vai atrás de alguns acessórios. Legal, só que preste atenção, porque tem alguns que podem dar prejuízo para você, que são proibidos. Então preste atenção, essa matéria vem lá do Ceará. Acompanhe comigo. Nem sempre o que é bonito é permitido colocar nos veículos. Em algumas situações, o carro tem que ter autorização do Departamento de Trânsito. São itens proibidos. Películas escuras. A película ela pode ser utilizada nos veículos, nos vidros dos veículos, desde que atendam a algumas exigências da legislação de trânsito. Aqueles vidros que o vidro dianteiro e os vidros laterais dianteiros, que são considerados indispensáveis à visibilidade do motorista, ele tem que ter uma transmitância luminosa de, no mínimo, 70% para não comprometer a segurança viária. TV visível para o motorista. TV e o aparelho de DVD ele é permitido na central de multimídia do veículo, porém na parte dianteira de visualização do motorista ela só pode se dar no caso do veículo estacionado. Envelopar o carro sem alterar o documento. Ou a pintura do veículo quando altera a cor original deste veículo. Ela é permitida, ainda que altere a cor, desde que haja uma alteração no documento do veículo no órgão executivo de trânsito. No caso de engate para reboque, o veículo tem que ser tracionado. No manual do proprietário ele contém essa informação se aquele veículo ele tem a capacidade de tracionar um reboque ou não. E só aqueles que têm a capacidade é que podem ter esse item instalado. Nós podemos citar também uma alteração que é a modificação no farol do veículo. Alguns querem colocar ou fazem desse método de alterar a luz que vem de fabricação, que pode ser halógena ou de LED, para o xenon. E isso também é proibido. Assim como, por exemplo, também o rebaixamento do veículo é uma outra situação que, além de ter que ser comunicada ao órgão de trânsito e solicitado a alteração do documento do veículo, também ela aí, como é algo que essa mudança na característica ela pode comprometer a segurança do veículo, e o proprietário também tem que providenciar a emissão do certificado de segurança veicular. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir um veículo com um acessório ou equipamento proibido é uma infração grave, que é passível de multa, e o motorista ainda recebe 5 pontos na carteira de habilitação. Além disso, o veículo pode ficar retido até que o problema seja regularizado. Alguns fazem essas alterações meramente por questões estéticas, mas tem que se atentar à legislação de trânsito, e mais grave do que isso são os riscos de sinistro de trânsito provocados por conta dessas alterações. Agora, olhando para essas questões de carro, eu vejo que muitas gerações atualmente dão conflito. Eu lembrei da geração porque a geração que veio depois de mim ama carro. Menino, ó, meu filho lá em casa só gosta de falar disso. Porém, quando a gente olha algumas questões assim, tecnologia, às vezes dá conflito. O que é esse conflito que eu tô falando? Não é briga, não. É um pensamento diferente. Já percebeu isso na tua família ou não? Essa geração que vem nova, com algumas formas diferentes de pensar, e nós temos que lidar com isso. Quanto melhor a gente souber, melhor será também o nosso relacionamento com eles. Essa matéria que a gente preparou para você vem da Bahia. Acompanhe. Essa é Dona Balbina, que tem 73 anos e vive com a filha Roqueline, de 47 anos, e o neto Pedro Paulo, que tem 23. Com essas diferenças de idade dentro de casa, ela considera que os mais jovens estão mais soltos, com menos deveres do que antigamente. Por isso, Dona Balbina lembra dos tempos da geração dela, que, segundo a própria, era mais disciplinada. Vai para tal lugar, tem horário de ir e de voltar. Naquele horário eu queria ir em casa. Pedro Paulo tem apenas 23 anos, mas acredita ter vivido uma boa infância, já que pôde brincar na rua.
o que acredita ser algo que as crianças estão fazendo cada vez menos. Então, hoje as crianças, elas já nascem, né, com celular, tablet na mão. Hoje não se comunicam, não conversam uma com as outras, né? Realmente a tecnologia tem seu lado bom, porém também tem seu lado negativo, né? Nesse embate entre tradição e modernidade, é possível um aprender com o outro. E Pedro sempre ajuda os mais velhos de casa, quando o assunto é tecnologia moderna. Como é que mexe nisso aqui? Minha avó, como é que eu atendo essa ligação? Ah, não vi ninguém me ligar, essas coisas, né? Não, faz assim, faz assado, né? Roqueline faz parte da geração X, que contempla as pessoas nascidas entre 1964 e 1983. E é com a pequena Alexia, de 2 anos no colo, que ela afirma sem medo de errar: a nova geração vive muito conectada. Até eu mesmo peço a meu filho mesmo, muitas vezes, eu peço a ele para poder me ensinar algo que eu não sei. Principalmente agora que até atendimento médico está sendo via internet essa semana, eu pedi a ele para me ensinar. O termo geração diz respeito a um grupo de pessoas que nasceram em uma mesma época e que dentro do contexto do mesmo período vivenciaram ali grandes influências, o que provoca impactos na sociedade. São impactos comportamentais, são impactos inclusive até na maneira mesmo, a diferença, né, de lidar com, né, de se relacionar um com o outro. A sua visão de mundo vai ser diferenciada e por conta dessas diferenças acontecem alguns conflitos, né? O choque de gerações é um fenômeno inevitável e enriquecedor, onde há diferentes formas de pensar, agir e se relacionar. E com a voz da experiência, Dona Balbina, da geração mais antiga, deixa um recado para os mais novos. É não se entregar. Envelhece quem quer envelhecer. E assim eu me despeço de você por hoje, mas continue aqui com a gente na programação da TV Evangelizar, porque tudo que nós colocamos de conteúdo é para o seu crescimento e da sua família. Então, nós temos um encontro de segunda a sexta-feira aqui na TV Evangelizar às 3h30 da tarde e eu espero você. Fica com Deus.